Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Muito prazer, professor Felipe Fazolin na área. De novo, Planos de História no ar, mais uma vez. E hoje, assunto fundamental. Fundamental porque você que já está praticando e querendo aumentar o seu repertório sobre o movimento abolicionista no Brasil, você veio no lugar certo, porque nós precisamos falar do movimento dos Caifases. E a gente precisa, para entender o abolicionismo brasileiro, ir muito além da Isabel. O abolicionismo, além de Isabel, essa moça que eu chamo com tanta intimidade, é a Princesa Isabel. Aquela que assinou no dia 13 de maio de 1888 a Lei Áurea. Lei com 2 artigos, onde um fala, ó, a escravidão no Brasil está terminada, acabada de imediato. E um segundo artigo que fala: qualquer decisão anterior tomada acerca da escravidão está anulada. Essa simples assinatura da Lei Áurea, ela começou a ser vista pela historiografia, ou seja, pelos estudiosos da história, por aqueles que pesquisam e estudam a história, começaram a ser vista ao longo do século XX de maneira isolada na Princesa Isabel. E esse é o grande erro e esse é o grande objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é a gente ultrapassar essa visão isolacionista da Princesa Isabel como figura principal da abolição para a gente ir além, para a gente inserir novos personagens, homens e mulheres, negros e brancos, pardos, pessoas da cidade, pessoas do campo, livres ou escravizados. Nós precisamos inserir essas pessoas na história. E nada tão fundamental como inseri-los justamente numa aula sobre o movimento abolicionista. Por isso que você tem que pegar a ordem dos Caifases ou movimento dos Caifases. E é por isso que a gente precisa entender alguns pontos para a gente ter um entendimento cada vez melhor sobre o que é o movimento dos Caifases. Por isso que a gente precisa saber de primeira o que foi o movimento dos Caifases, também conhecido como a Ordem dos Caifases. Qual é o contexto que este movimento está inserido? Qual foi o seu líder? Qual foi a sua forma de atuação? São alguns pontos para a gente ter um entendimento amplo. Primeiro, tu já tem que botar no teu coração que o movimento dos Caifases foi a criação de uma rede de apoio para a fuga e manutenção do esconderijo de escravizados, especialmente na região de São Paulo. Muitas das fazendas das cidades cafeicultoras de São Paulo tinham participação de caixeiros viajantes, jornalistas e advogados, ex-escravizados, homens e mulheres livres que faziam parte dessa rede de apoio, que conseguiam convencer os escravizados, facilitavam a fuga, traçavam estratégias e até mesmo traçavam um lugar de esconderijo. O Quilombo de Jabaquara, na região da cidade de Santos, era o grande centro de atração dessas pessoas. Inclusive, a cidade de Santos, ela era considerada uma cidade, uma região onde tinha uma população muito fortemente abolicionista. Então a gente já tem que saber que o movimento dos Caifases, também chamada de Ordem dos Caifases, tem esse papel, construção de uma rede de apoio para a fuga dos escravizados, que inclusive, vale dizer, esse movimento era chamado na época de radical demais. Radical demais por quê? Porque ao longo do século XIX, a gente sabe, a Inglaterra e alguns políticos no Brasil, e claro, a reação dos escravizados sempre fez pressão para acabar com a escravidão. Quando chega em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, a gente percebe que o tráfico internacional de escravizados vai estar configuradamente anulado. Quando a gente fala dessa metade final do século XIX, a gente já tem que pensar que algumas figuras vão surgindo. Eu vou citar a mais famosa, tá? Para ficar guardada. Luiz Gama. Luiz Gama, que vive e atua nessa metade final do século XIX, contribui para a libertação de escravizados pela via legal. Ou seja, tinham brechas jurídicas a partir de legislações que não eram seguidas, que ele, Luiz Gama, como advogados, conseguiam defender algumas dessas pessoas que eram escravizadas e, por meio da legalidade jurídica, conseguiam a liberdade dessas pessoas. Eles não eram considerados radicais, mas na década de 1880, o movimento dos Caifases, com aquele objetivo, com aquele planejamento de organizar as fugas, era considerado radical.
Tanto que o principal líder, Antônio Bento ele começa a atuar de verdade nessa ação de contribuição para a fuga dos escravizados logo após a morte de Luiz Gama. Quando a gente começa a ver que na década de 1880 a escravidão ela está permanecendo. Mesmo com a lei do ventre livre em 1871, mesmo com a lei do sexagenário em 1885, mesmo com essa legislação toda que alguns dizem que foram criadas para retardar o fim de fato da escravidão, é nesse contexto da década de 1880 que Antônio Bento, especialmente por meio do seu jornal A Redenção, fazia suas propagandas abolicionistas, mas ao mesmo tempo estava fazendo e estando sempre em contato com diferentes figuras na região de São Paulo para conseguirem montar essa rede de apoio. Agora também é legal você entender como é que funcionava essa questão do contexto. Qual é o contexto econômico de São Paulo nessa época? Qual é o contexto político de São Paulo dessa época? Economicamente, a gente sabe que desde o início do século XIX, o café ele vem ganhando espaço no mercado internacional. E o Brasil ele vai inserindo aos poucos essa produção cafeicultora e vai fazer com que essa produção seja a principal fonte de riqueza do país. Em algum momento, o Brasil produzia a maior parte do café do mundo. E essa região, sudeste, era a região que tinha as maiores fazendas. E quando a gente fala de São Paulo, a gente fala da região mais rica do Brasil por causa do café. E muitos daqueles paulistas, muitos da elite paulistana consideravam que, por eles serem a elite econômica do Brasil, por eles serem a locomotiva que guia o trem chamado Brasil, eles, como paulistas, deveriam ter mais direitos e mais proteções. E uma das suas proteções era quanto à mão de obra. A mão de obra, desde a Lei Eusébio de Queiroz, vem diminuindo. Só que a tradição, as características da escravidão no Brasil e do comércio de escravizados vai mudar, porque o tráfico internacional foi proibido. Então o tráfico interprovincial foi ampliado. Tanto que ao longo do século XIX a gente consegue perceber o esvaziamento da quantidade de escravizados da região norte e região nordeste do Brasil, ao mesmo tempo que a região sudeste, especialmente São Paulo, está ampliando a sua quantidade de mão de obra de escravizados. E a cada nova legislação, a cada novos discursos, a cada nova notícia no jornal, a cada novos burburinhos de que vão ter leis que vão acabar com a escravidão, isso acabava gerando muitas reações daquelas pessoas que ainda estavam passando por essa situação. Só que quando elas descobriam que a escravidão não iria acabar, elas começavam a ficar cada vez mais oriçadas, sabe? Quando você começa a ficar extremamente ansioso, você estava esperançoso, mas sua esperança foi frustrada. Então é nesse momento que muitos dos escravizados que estavam trabalhando na produção de café em São Paulo começavam por conta própria e posteriormente com o apoio do movimento dos Caifases a fugir. Tanto que tem relatos, gente, olha só isso, tem relatos de que grupos, contingentes grandes eram abordados ou vistos pelas estradas e eram contingentes de escravizados que simplesmente, ao mesmo tempo, meteram o pé das fazendas. Galera, vamos embora, partiu. Todo mundo começou a ir, especialmente seguindo as linhas de ferro. Então, não era uma coisa que estava abaixo, coberta pelos lençóis, embaixo do tapete. A fuga dos escravizados, a reação dos escravizados, a ação dos escravizados e dos homens e mulheres livres a favor da abolição era algo que estava gerando um tumulto para a elite escravista. Tanto que em alguns lugares de São Paulo, os fazendeiros de cafés, elites cafeicultoras e escravistas começaram a se organizar em espécies de grupos ruralistas para defender as suas fazendas e para impedir a fuga de escravizados, porque esses grupos ruralistas não estavam mais se entendendo como sendo um grupo que estava sendo apoiado pelo governo, porque alguns juízes, alguns políticos facilitavam ou até contribuíam ou fechavam os olhos para essa coisa que estava acontecendo. Gente, você não pode esquecer, o escravizado era uma propriedade do escravista.
Então, quando a sua propriedade, que apesar de ser um ser humano, é apoiada a fugir ou então simplesmente acobertada a fugir, o proprietário considera que a lei e o governo não estão apoiando o seu direito de propriedade, mesmo que seja sobre um outro ser humano. E é por esse motivo que esses ruralistas eles começaram a se organizar para tentar impedir essa onda que está acontecendo. Tanto que teve um caso interessante em Santos, por volta de 1866, 1886 e 1887, compara só pouco tempo antes da Lei Áurea, tá? Teve quase uma guerra civil na região de Santos, porque, eu já falei, o quilombo de Jabaquara era nas cercanias de Santos. Eram mais ou menos 10 mil homens e mulheres escravizados que estavam vivendo naquela região depois de fugirem das fazendas de café. O que acontece? Alguns desses grupos e até mesmo de policiais foram até a região para resolver o problema. Só que eles não esperavam que mais de 1.000 pessoas da própria cidade, não os escravizados, pegassem pedra, pau, armas para reagir contra a polícia. Quando essa reação foi percebida, teve reforço. Só que esses reforços acabaram não gerando nada. O quilombo de Jabaquara permaneceu e a fuga dos escravizados continuou fortalecida, muito com o apoio do movimento dos Caifases. Aqui a gente já começa a perceber o porquê que eu escolhi o título dessa aula. O movimento dos Caifases, o abolicionismo além da Isabel. Quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, a questão do abolicionismo já está em todos os lugares do Brasil. As fugas e as reações já estão em todos os lugares escravistas. As pessoas estão indo em praça pública falar e debater e questionar a escravidão. Outros também estão debatendo e questionando a abolição. Então não foi uma simples assinatura a Lei Áurea. A Lei Áurea ela foi uma resolução final de um movimento que já estava durando há décadas no Brasil. Desde 1810 tem pressões para acabar com o tráfico de escravizados. Desde essa época de 1860, 70 e 80, o Brasil foi percebendo exemplos no estrangeiro do fim da escravidão ou da servidão, como no caso da Rússia, que acaba com a servidão na década de 1860, e até mesmo dos Estados Unidos, que acaba com a escravidão na década de 1870. E o Brasil ele vai sendo um território isolado nessa questão da exploração da mão de obra, seja escrava ou seja servil. Então, galera, fica aqui essa aula que ela é muito importante e tu tem que entender que não é só o movimento dos Caifases que está além da princesa Isabel. Tem muitos nomes, muitas figuras, muitos personagens que a gente precisa conseguir botar aqui no YouTube para você, claro, conhecer mais da história do teu país, tirar o abolicionismo da família real e colocar em pessoas normais. Quando eu digo pessoas normais, gente como a gente. Gente que não tinha coroa na cabeça, gente que não tinha o poder da caneta. Pessoas como nós, homens, mulheres, brancos, negros, pardos, todos nós estávamos lutando a favor da abolição. Alguns de nós estavam lutando contra a abolição. Então a gente sabe que o mundo, o Brasil no caso, né, estava polarizado nessa questão, só que quando a escravidão acaba, acaba também o segundo reinado. Mas, galera, obrigado por ter ficado aqui até o final dessa aula. Espero que essa aula seja fundamental e espero que você em algum momento consiga inserir a história do movimento dos Caifases em alguma coisa na sua vida prática. Por exemplo, vestibular, por exemplo, redação. Então, bota isso no teu coração. Não esquece de seguir a gente aqui sempre. A gente se vê já já.